tarde, boa tarde. Vamos começar nossa aula. Então, na aula passada, eu falei um pouco sobre alguns aspectos dos sistemas elétricos, né? Falei um pouco sobre a disciplina em si, né? Comecei a falar algo introdutório a respeito dos tópicos que a gente vai abordar e falei sobre os transformadores de potencial indutivos e capacitivos e a resposta dinâmica, especialmente do transformador de potencial do tipo capacitivo, que interfere, então, com as medições de tensão, quando eu tenho eventos aí de chaveamento de rede, essencialmente curto-circuitos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os transformadores de corrente, né? Vou falar sobre a modelagem dos transformadores de corrente, eu vou citar aqui a norma que se usa, depois eu preciso pegar e mostrar para vocês, e vou falar também sobre o comportamento do ramo magnetizante quando você tem saturação por corrente alternada e também saturação por corrente contínua. E eu vou falar sobre critérios de dimensionamento de TCs, tá? Isso aqui é de uma forma bem generalista, né? Cada empresa, cada concessionária tem um pouco a sua cultura de dimensionamento, obviamente respeitando os critérios que evitam a saturação por corrente alternada e a saturação por corrente contínua, tá? Antes disso, eu queria dar um feedback, né? A Janaína me passou um feedback de vocês em relação à aula passada, né? Eu fico feliz que vocês estejam acompanhando os tópicos. Com relação, tem dois aspectos que eu queria mencionar aqui. Primeiro, com relação à contabilização da frequência. Na verdade, eu estou tentando contabilizar de várias formas. O chat é uma delas. Eu gostaria que quem tivesse regularmente matriculado entrasse no e-disciplinas e fizesse o registro por ali. É mais uma questão burocrática da universidade, tá? A gente foi orientado agora, depois que passou o primeiro semestre, nós somos orientados, nós professores, né, pela universidade, a fazer a contabilização de frequência de alguma maneira, uma tentativa oficial de fazer uma contabilização de frequência, né? Então tem professor que usa o chat, tem professor que usa a forma como eu fiz, quer dizer, então assim, vou tentar fazer um mix disso, tá? Se vocês eventualmente se esquecerem, quer dizer, eu acho difícil aqui alguém que esteja aprovado por nota ser reprovado por presença, né? Somos todos adultos aqui, vacinados, todo mundo maior de idade. Então, quer dizer, é mais uma questão burocrática da USP que eu preciso respeitar, tá? Com relação ao primeiro trabalho, também houve um comentário de que não se podia fechar o trabalho. Na verdade, aquele help de vocês, aquele começo lá, que avisou, oh, cuidado, não fecha, etc. Eu esqueci de avisar isso para vocês. Para esse primeiro trabalho, vocês conseguem retomar a atividade, tá? Ela está aberta durante 2 semanas. Então, no momento que vocês começam uma tentativa, essa tentativa fica aberta o tempo todo. Não sei se vocês perceberam isso, tá? Se por acaso alguém não percebeu isso ou aconteceu alguma coisa diferente, quer dizer, fechou o browser e a tentativa foi encerrada, me avisa que eu tento reabrir a tentativa, tá? Mas eu deixei ela aberta sem prazo de conclusão, quer dizer, o prazo é o momento, né, o intervalo de tempo que ela está aberta, da semana passada até a semana que vem, e eu preciso passar também a, o enunciado para os alunos ouvintes, que eu acabei não passando isso. Então é capaz de deixar mais uma semana ainda essa primeira atividade, que os alunos ouvintes não têm acesso ao Moodle, tá? Então eu vou preparar, na verdade acabou que não deu tempo de eu preparar uma prova para cada aluno ouvinte e mandar por e-mail, mas eu vou fazer isso daí até o final dessa semana aqui, tá? Sem falta. Então é isso, tá? Então, com relação à presença, não precisam ficar muito preocupados aí. Eu vou tentar avaliar, contabilizar melhor a nota, que é o que importa mesmo, tá? E eu vejo a presença de vocês no chat e tudo, é o que mais me interessa aqui, é que vocês aprendam o que a gente está discutindo nas aulas, tá? Houve também um questionamento a respeito um pouco da dificuldade, quer dizer, quando você fala em modelo dinâmico, pessoal, é complicado mesmo, tá? Modelo dinâmico, você tem que fazer a análise dinâmica do sistema, e isso envolve fazer um pouco da transformada de Laplace e avaliar dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nos transformadores de corrente, essencialmente para falar sobre saturação por corrente contínua. Mas, de novo, é o jeito a gente modelar o dispositivo
e o objetivo desse curso aqui não é ficar fazendo modelagem de transformadores de instrumentação, tá? Até porque, quando se faz a modelagem do equipamento como esses daí, ela é muito mais sofisticada do que eu tenho mostrado aqui para vocês. Isso aqui é só para mostrar para vocês que, às vezes, o que parece não é, entendeu? Quer dizer, fala, poxa, eu vou colocar um transformador de potencial capacitivo, ele tem uma boa classe de isolação, eu consigo medir sem erro de fase a tensão na hora que eu coloco o TP indutivo e tal, mas na verdade o comportamento dinâmico dele não é bem assim, tá? E a mesma coisa vale para o TC. O TC é mais crítico porque os sistemas elétricos, eles são reforçados, então as redes, elas vão ganhando linhas adicionais, usinas adicionais, e à medida que você interliga os sistemas, expande os sistemas, naturalmente as magnitudes das correntes de curto-circuito nas barras aumentam. O que eu quero dizer com isso é que as potências de curto-circuito equivalentes nas barras aumentam, né? Isso faz com que um TC que foi especificado para operar em uma determinada condição, uma determinada barra, talvez, ao longo do tempo, apresente saturação. A saturação por corrente alternada não deve ocorrer. Se você tiver bons critérios de projeto, você consegue que esse TC seja empregado no sistema por alguns anos, vários anos, né, na verdade. Já a saturação por corrente contínua depende, tá? À medida que os sistemas crescem, as constantes de tempo, né, ou seja, a parte resistiva dos sistemas ou dos seus tevenãs, ela normalmente tem se reduzido mais do que a parte indutiva. Então, as constantes de tempo, elas ficaram mais lentas, né? São constantes de tempo maiores. Então, a saturação por corrente contínua pode ocorrer. É claro que no sistema interligado, que os tempos de atuação das proteções, eles têm que ser pequenos, né? A saturação por corrente contínua, em decorrência, né, desse prolongamento do curto-circuito, não deveria ocorrer. Em alguns equipamentos ocorre, né? Se você fizer proteção de reator, você vai encontrar isso daí, mas é porque o reator ele é muito mais indutivo do que resistivo. Com mais, talvez umas 1.500 vezes, a ordem de grandeza é mais ou menos essa, tá? Em relação à resistência do enrolamento e à reatância do mesmo. Tá? Mas vamos começar então a falar sobre os transformadores de corrente. Como eu fiz, vou repetir mais ou menos, né, o que a gente fez na aula passada. Então a gente tem um intervalo aí mais ou menos na metade da aula, o pessoal tomar uma água e tudo, e a gente continua na sequência. E eu vou dividir também os vídeos aqui em dois. Tá? Bom, então vamos começar a falar sobre os transformadores, o modelo deles, que isso vai servir depois para a gente falar sobre saturação, tanto por corrente contínua quanto por corrente alternada. Se vocês precisarem me interromper, por favor, me interrompam. Então, no caso do transformador de corrente, né, além da bibliografia que eu uso aqui, né, quer dizer, vocês encontram informações sobre transformadores de potencial, transformadores de corrente, tipicamente aí nos livros de proteção. Tá? Isso vai acontecer porque são os elementos que produzem os sinais utilizados pelo sistema de proteção na detecção das ocorrências. Mas também existem as normas. Né? Então, no caso brasileiro, você tem a NBR 6856, que eu recomendo, quem não não teve acesso, ainda nunca olhou, dá uma olhada nessa norma. Tá? Então, além da... Escrever textualmente assim que eu prefiro. Então, além da bibliografia recomendada, recomenda-se também a leitura da norma ABNT NBR 6856. Deixa eu ver se eu vou pegar essa norma. Professor, Diga. essa BNT ela tem algum equivalente da IEC? Então, eu vou abrir ela aqui e vou te falar agora, porque muito provavelmente ela deve ser sim, tá? Deixa eu pegar aqui. Quem tem acesso
quem tem usuário USP tem acesso a essas normas todas da BNT, tá? Eu já passo acesso para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu mostrar ela para vocês. E se precisar, professor, a gente tem eu tenho acesso a IEC. Dá para pegar e mandar também. Legal. Eu acredito que essa norma, porque a BNT tem essa metodologia, né? Se existe uma norma internacional que trata do mesmo assunto, ela acaba seguindo a norma internacional, né? Deixa eu ver. Então, essa aqui é uma norma que eu obtive pela USP, tá? Então, tá vendo aqui, ó? É um documento que é de uso da Universidade de São Paulo. Se vocês quiserem baixar isso daqui, quem tem usuário USP, peraí, deixa eu deixar aqui o... Se eu não me engano, procurem... Peraí, deixa eu me lembrar de cabeça isso daqui. Eu acho que vocês precisam procurar SIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, e a ferramenta, se não me engano, é GED Web. Eu acho que é isso aqui, tá? Então, se alguém precisar É de... ela mesmo. Oi? É o Gued Web mesmo. É ele É mesmo. o que escreve, né? É ele mesmo, tá? Então dá uma olhada nisso, pessoal. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. Quem tem número USP consegue acessar. Precisa se logar lá no GEDweb, mas ele usa o mesmo login da USP, tá? E aí vocês conseguem baixar essas normas. Então a norma que tem, que trata dos TCs, deixa eu ver se fala aqui. Deveria ter o paralelo com a IEC logo no começo, né? Deixa eu ver aqui. A introdução dela, peraí. Eu não foco muito em norma. Eu não sei se tem aqui não, viu? Não sei se tem um paralelo com a IEC não, viu? Tá? Ah, tem aqui, ó. Então, Bem aqui é for copper, tá? Isso aqui não tem a ver com o TC, não. Mas tem aqui, isolação elétrica, líquidos isolantes. tá. Teria a ver, assim, eu uso a norma, assim, para pegar detalhes. Se eu preciso, por exemplo, ler o dado de placa de um TC, e aí eu quero saber exatamente o que significa cada um dos dados de placa, eu vou até a norma e olho. Aqui tem um monte de especificação, não. A norma é sempre é um, é um caminhão de coisa para aquilo que a gente usa em proteção, né? Tem detalhes até de altitude de instalação de TC, para ter uma ideia. Então, recomendo ter o acesso à norma e olhar, sempre tem coisas que são interessantes de ver, né? Com relação à precisão do TC e outros aspectos. Eu trato mais aqui, pessoal, do desempenho dinâmico dos TCs de proteção, que é o tipo P, e aqueles de baixa reatância, que são definidos pela curva de saturação. Tá? Normalmente você são dois tipos de TCs de proteção, né? Tem o P, o PR, o PX, o PXR. Na verdade, o PX e o P que eu estou falando, é o R no final, só dá mais uma categoria ao TC. Eu estou falando daqueles que são definidos pela curva de magnetização, tá? Porque aqueles que são definidos pela relação de transformação garantem que não existe saturação para corrente alternada. E em sistemas elétricos interligados, né, sistemas de alta tensão, a componente que mais preocupa acaba sendo a componente aperiódica, tá? Então, eu vou falar mais sobre ela na nossa aula do que sobre a saturação pela componente de corrente alternada, porque essa é tigrada de seleção, tá? Quem for fazer a seleção do TC cometeu uma tigrada e acabou ou calculando errado a corrente de curto ou algo do gênero, né? No caso da componente aperiódica, não. Isso depende da magnitude da componente aperiódica, isso depende do instante de ocorrência do defeito, né, do momento de inserção da falta, ou o que se chama de point on wave, e depende também da constante de tempo do sistema. Né? A constante de tempo do sistema envolve o TVNAM e envolve o local da falta. Né? Se for uma linha de transmissão, é a soma do R, do TVNAM com o R equivalente da linha de transmissão, né? E a mesma coisa para a indutância. E
E o que acaba prejudicando, então, né, a operação do TC, né, a resposta dinâmica dele, é a saturação decorrência, normalmente, do tempo que demora para ter amortecimento da componente aperiódica. Tá? Existem, obviamente, equipamentos, principalmente, na verdade, não, exclusivamente os equipamentos digitais, que têm algoritmos que fazem o mímico da saturação digitalmente e multiplicam o sinal de entrada, aliás, o sinal de saída do TC, o sinal de entrada no IED, por uma função de transferência que representa a saturação do TC, tá? Isso corrige um pouco a saturação, né? E aí você consegue mitigar esse efeito no cálculo da corrente por meio de transformada discreta de Fourier, se você for utilizar um algoritmo baseado na fundamental, né? Ou baseado no cálculo dos fasores, que é o grande problema, né? Porque o algoritmo da transformada discreta de Fourier, ele não elimina a componente aperiódica, tá? Tem há vários anos tem esses algoritmos. O professor Sanger, que era o chefe do LPROT, era o coordenador antes de eu me tornar o coordenador, ele desenvolveu um algoritmo desse aí na década de 90, nos primórdios aí da proteção digital. Foi um mestrado de um aluno dele. A gente publicou depois isso, alguns anos depois, mas cada grande fabricante fez a sua lição de casa e conseguiu, então, criar filtros aí para mitigar a componente aperiódica, né? Obviamente, esses filtros eles são sintonizados com o decaimento, né, com a constante de tempo. Então, você precisa conhecer o sistema para trás. Mas, pelo menos o filtro do Senja, e a maioria dos outros filtros depois é mais ou menos igual ao que ele fez, né, não estou falando que me copiaram o que ele fez, estou falando que mais ou menos todo mundo chegou mais ou menos à mesma conclusão. Né? Eles são filtros que são baseados, então, nessa constante de tempo, então você erra um pouco se você não conhece muito bem a constante de tempo do sistema. Mas em sistemas elétricos de alta tensão, essas constantes são meio típicas, em média tensão a mesma coisa, então você erra um pouco, se você erra um pouco a constante de tempo, mas é melhor do que nada, é melhor do que você tentar calcular o fasor sem eliminar a periódica, tá? Agora, saturação não. Saturação não tem jeito, você precisa reconstituir a onda, aí são outros algoritmos que fazem reconstituição do defeito, né? Bom, indo para frente aí, eu vou falar sobre o modelo do TC, vou deixar aqui a norma aberta e vamos começar aí com a modelagem e o equacionamento que eu quero fazer, tá? Então, eu vou fazer um modelo simplificado, tá? Não estou falando aqui não vou falar de tipo de TC, TC de janela, nada disso, é simplesmente uma, uma simplificação do modelo para a gente poder equacionar isso aqui, tá? Então, eu acho que eu vou pegar umas formas aqui que facilitam a minha vida. Não consigo apagar isso daqui, tem que fazer diferente. Fazendo na mão que é melhor. Bom, então imagina que eu tenho aqui o núcleo de material ferromagnético, né? Eu tenho o condutor primário passando por aqui, né? Então, aqui é um rudimento de TC, tá, pessoal? Então, me perdoem aí minha forma de desenhar aqui. Então, eu tenho a corrente no primário, que eu vou chamar de I1, tá? Aí eu tenho enrolamento no TC, eu posso ter, na verdade, TC com vários secundários, né?
mas vamos desenhar um só aqui. Né? Aqui são os terminais do TC, e aí eu vou, eu tenho a corrente 1 aqui, tem uma corrente que eu vou chamar, aliás, vamos fazer diferente, só para ficar uma nomenclatura mais fácil. Vou chamar isso aqui de 1 linha. Aí no secundário do TC eu tenho a fiação conectada ali, deixa eu fazer de vermelho também. Isso aqui vai embora do pátio da subestação até a casa de comando, onde eu tenho o relé, né? E o relé tem uma impedância característica, que eu vou chamar aqui de ZB, que é tipicamente a nomenclatura que se usa, que é a impedância de Burden, né? Então, isso daqui é a minha fiação, né? Aqui eu tenho N espiras no secundário do TC. O burden, né, que seria aqui a impedância equivalente do relé. O que eu tenho em campo é isso daqui, certo? Bom, o, a depender do tipo de tecnologia que se usa para os relés, esse burden aqui pode ser muito pequeno. Né? Antigamente, vislumbrando, vamos dizer, a tecnologia dos relés em 4 tecnologias, sendo que as últimas 2 são mais ou menos correlatas, a gente tem a primeira tecnologia, que é a tecnologia eletromecânica. Então, o relé é um dispositivo eletromecânico que precisa de energia para se movimentar, então consome uma corrente elevada, ou seja, tem um Z de burden pequeno, desculpa, um Z de burden elevado, tá? E consome uma potência elevada. Eu tenho uma segunda tecnologia, que são os relés estáticos, aí eu já tenho uma eletrônica, né, que consome uma potência bem menor, normalmente um valor ínfimo perto da potência consumida na fiação. A última tecnologia, que é a tecnologia digital dos equipamentos, né, dos dispositivos eletrônicos inteligentes, que, a depender de como é montado o canal de entrada na placa analógica de entrada do IED, é praticamente um curto-circuito, né? Você pode colocar, por exemplo, um sensor de efeito Hall ali, e aí você entra fio e sai fio. Esse sensor de efeito Hall é caro, né? Então normalmente não se usa, mas poderia ser alguma coisa assim. Então o burden é ínfimo quando se compara com a fiação, né? E a última tecnologia hoje, que é uma evolução aí da utilização, né, dos relés numéricos que começaram na década de 90, que é a digitalização dos dados no pátio, né, usando a 1850 e levando esses dados digitalizados por meio de uma rede de comunicação. E aí o burden fica muito pequenininho, você não tem nem fiação ali, se você tiver, então, a eletrônica acoplada ao próprio TC. Obviamente, existe algo intermediário entre isso, né, que é o TC acoplado a uma merging unit, que é um dispositivo eletrônico que faz essa conversão do sinal analógico para o sinal digital e, portanto, depois transmite essa informação digital por meio de uma rede de comunicação, mas ainda assim existe essa merging unit, né? A ideia, vamos dizer que no futuro você tenha lá um TC que já venha com a eletrônica embarcada dentro dele, e aí você evita o uso desse equipamento adicional, né? E eu falei tudo isso por quê? Porque a impedância de burden é o que vai produzir a força eletromotriz aqui do primário do transformador e vai, então, portanto, interferir com a medição. É claro que a saturação ocorre no núcleo se você tiver um burden muito elevado, porque quando você tem um burden muito elevado, você tem bastante fluxo circulando por ali, e se você tem bastante fluxo, uma parcela desse fluxo aqui
vai dispersar, uma parcela desse fluxo vai produzir a saturação. Tá? Bom, o circuito equivalente desse transformador de corrente, de forma simplificada, tá? Então, o circuito equivalente. Professor, pode voltar, por favor? Sim. Obrigado. Ô, Márcio, tudo bom? Eu perdi seu comentário, eu estava aqui. O da Cell já tem o quê? Se quiser abrir o microfone, pode abrir, Márcio. Ah, sim, exatamente. Tem vários que têm entrada. Você está falando via rede, né? Via internet. Isso, tem vários que tem, né? Quer dizer, cada um. Vamos lá. O que existe de mais comum hoje é o IED recebendo de uma merging unit, tá? Eu vi soluções da GL1, da ABB. O protocolo IEC 1850 Sample Values, ele permite isso, ele permite que você deixe essa comunicação um pouco proprietária. Isso é uma reserva de mercado, né? O ideal é que você tivesse todo mundo se comunicando, sample values, como se comunica hoje o barramento de processo, né? Aliás, um barramento de estação, quer dizer, o barramento de processo é igual ao barramento de estação, que você poderia ter, sei lá, IEDs de diversos fabricantes, ou os equipamentos primários, né, os TCs e TPs, de diversos fabricantes comunicando via rede com relés de diversos fabricantes. Isso não tem acontecido tão a contento assim, né? Mas eles têm mesmo, quer dizer, isso é o, digamos assim, que o futuro, né? Você conseguir customizar a proteção no nível do equipamento e não no nível de sistema. Eu vejo que isso é melhor para a concessionária, porque você acaba comprando o equipamento, aquele que você acha melhor para desempenhar uma determinada proteção e não fica ali preso a uma solução de engenharia de fabricante fechado. Eu não sou muito crítico a isso, quer dizer, isso virou um pouco de cálice sagrado, uns 10, 12 anos atrás. Eu vou conseguir especificar uma subestação e colocar um relé de cada fabricante. Eu acho que a questão não é a especificação da subestação em si, é um pouco a questão da engenharia da subestação, né? Quer dizer, o modus operandi típico da engenharia brasileira, ele é um pouco parecido com o modus operandi da engenharia europeia. Você acaba comprando uma solução de um integrador que traz algo um pouco já, um pacote fechado para você, né? Isso é diferente dos canadenses e dos americanos. Lá a engenharia se faz dentro da empresa, dentro da concessionária. Então, acaba que eles fazem a especificação em engenharia ali dentro e compram no mercado depois as, as peças do sistema de proteção, digamos assim, para montar dentro das suas subestações. São formas diferentes de tratar o mesmo problema. Eu não vejo grandes vantagens em uma ou em outra, né, desde que você preserve a engenharia dentro da concessionária. Né? Se você exportar a engenharia, você vai ficar também refém de quem fez aquela engenharia, né? Então, é algo crítico, principalmente nos sistemas interligados, no caso brasileiro, o que a gente chama de rede básica. Você tem a engenharia dentro da empresa, porque isso é a empresa que responde pelo comportamento daquele dispositivo de proteção, né? Sim, claro que aconteceram, Herbert, já aconteceram vários eventos, né? Como aconteceu inicialmente com a 1850 no nível de estação, né? Sem dúvida. Né? Existe isso daí. O que eu estou falando não é da Merging Unit, não, tá? Eu gostaria de ver é o TC com a eletrônica embarcada, tá? Não, você não colocar mais o equipamento no meio do caminho, tudo bem? Isso são vários. Isso aí, imagina, isso aí tem o primeiro evento grande de integração de 1850 deve ter pelo menos no Brasil, estou falando, deve ter uns 15 anos, eu diria assim. Tá? Então, isso. Professor, Oi. é o Marcos.
Ô, Marcos, Só uma informação, né? A aula passada você comentou sobre o relé eletromecânico. Nós temos ainda aqui na rede básica em São Paulo em torno de 70% de relé eletromecânico, tá? você vê, então, o negócio... Então, só que isso em quantidade, tá? Porque você tem base e aí você vai ter 25 unidades. Então, é muita coisa ainda em relé eletromecânico, tá? Então, Marcos, pra você ter uma ideia, quando eu me tornei professor da Poli, né, eu dei aula de introdução à engenharia, né? E a gente fazia visitas técnicas, a gente fez a visita ali na estação que fica ali na Bandeirantes, ali na Marginal, né? E não tinha sido digitalizado ainda, tem as fotos ainda dos painéis cheios dos relés eletromecânicos lá. Tinha pelo menos uns 2 ou 3 painéis já com relés digitais, mas o resto é tudo eletromecânico. E é uma subestação importante, né? Então, quer dizer, isso existe ainda, isso traz um custo de manutenção, né? Você tem que ter peça sobressalente, etc., para dar manutenção para isso daí. E tem que programar a digitalização, né? Mas o setor elétrico é um setor já maduro do ponto de vista econômico, né? Então é difícil você substituir ativo que não foi amortizado, a menos que a diferença de rendimento de um ativo para o outro se justifica, né? Quer dizer, no início, né, eu acho que vou dar essa aula para vocês, que eu acho muito legal. Eu tinha abolido isso do curso, porque eu achava que o pessoal não gostava muito, que é um histórico dos primeiros 50 anos da eletrificação moderna, de 1880 até 1930. E aqui foi um momento muito profícuo da evolução dos sistemas elétricos, né, né, foi mais ou menos quando se consolidou o que a gente entende hoje por sistema interligado, como você faz despacho econômico, etc. É claro que as ferramentas mudam, a capacidade de intervir no processo muda muito, né, mas a cultura de como se operar o sistema não muda tanto assim, né? E um dos poucos momentos que eu vi substituição de ativo não amortizado, porque o outro valia muito a pena, foi na geração, tá? O começo a geração era feita primeiro com máquinas a vapor. Eu estou falando aqueles vapor de caldeira, tá? Não estou falando turbina, não. Então, vapor de caldeira. Depois teve motores a combustão interna, né? Máquina de caldeira não é combustão interna, né? Porque o vapor queima ali dentro de uma caldeira, você tem que abrir a caldeira e botar o carvão ali dentro. Depois, motores a combustão, que foram inventados de forma concomitante mais ou menos aí ao setor elétrico, digamos assim, talvez um pouco mais tarde. E depois turbinas a vapor. As turbinas a vapor que a gente usa hoje são evoluções que começaram a ocorrer aí no começo do século XX, tá? E sim, Danilo, eu passo essa referência e eu faço uma enquetezinha agora na aula para saber quem está afim de uma aula dessa, acho bacana. E aí o que acontece? Eu falei do Samuel Winslow na aula passada, né, para vocês? O sujeito que inventou o sistema elétrico que a gente conhece hoje. Falou isso. Falei. Então, ele foi o cara que mais investiu em desenvolvimento de turbina a vapor, todas as turbinas da Rolls-Royce, substituindo esses motores de combustão interna, porque o rendimento era muito melhor, assim. E aí ele deixava a turbina funcionando, ele começou com turbinas de, sei lá, 20 kW, 30 kW. Acho que em 1930 ele já estava operando turbina de mega, pra vocês terem uma ideia. E o rendimento era tão melhor e o custo de manutenção tão mais baixo que os motores de combustão interna, que praticamente ele não ligava as usinas que ele tinha de motores a combustão interna. Ele deixava as turbinas se estragarem, porque não valia a pena parar a turbina para geração. Ele não desligava as turbinas. E aí, se saía uma turbina mais nova, o que ele fazia? Ele fazia o retrofit da usina original, porque ele tinha o terreno onde ele gerava eletricidade, né, e tinha os insumos que chegavam ali para ele produzir. Então, assim, era uma loucura no começo. E simplesmente ele deixava funcionando até a última pá da turbina quebrar. Era mais ou menos isso. Danilo, só para te responder, o livro que eu recomendo, isso daí chama Networks of Power.
tá? O cara que escreveu isso aqui chama Thomas Hughes, acho que é Thomas P. Hughes, tá? Na verdade, ele é um engenheiro eletricista que fez doutorado em História. E o livro dele ganhou um prêmio de História da Tecnologia, porque ele abordou o problema. Hoje em dia, qual que é o jeito de se escrever? Hoje em dia, não. Há vários anos, como é que o pessoal escreve? Olha, como é que a tecnologia mudou a humanidade. E ele percebeu que, na verdade, não é bem isso. É como a tecnologia foi criada, como ela mudou a humanidade, como a humanidade acabou intervindo na tecnologia para mudá-la de novo. E isso vira um círculo vicioso, né? Quer dizer, você muda a tecnologia porque você passa a depender dela, né? Quer dizer, a internet, quando foi inventada, era para troca de informação rápida, era uma visão militar da coisa, né? E aí, de repente, alguém inventou o e-mail, e isso foi legal, mas não foi o e-mail que acabou alavancando a internet, foi vendo compra online, e hoje é rede social, entendeu? Então, quer dizer, foram coisas que foram modificando a forma como você encara aquele benefício, né? Então, ele fez isso daqui, nesse livro, ele conta os primeiros 50 anos da eletrificação. Então, agora, a gente está com 24 pessoas assistindo aula, eu vou deixar no chat aí, se vocês quiserem, eu faço uma aula aí de mais ou menos uns 60 minutos, contando 50 anos da eletrificação. Se vocês tiverem afim, respondam que vocês estão afim aí no chat. Eu avalio quantos de vocês estão afim. Se vocês não tiverem afim, eu faço uma aula extra aí. Aqui é bom ter o Danilo aí com bastante contundente aí. Posso fazer, eu acho legal, tá? Esse livro ele é um pouco chato de ler, porque ele tem no começo dele, ele fundamenta bem, tá, o que ele está falando. E assim, às vezes tem páginas ali que 1/3 da página é texto dele, os outros 2/3 são as referências que ele usou para construir aquele primeiro 1/3, tá? Então acontece muito disso de ficar meio chato de ler. Ele fala pouco sobre o Tesla, por exemplo, né? Então, se tem algum fã declarado do Tesla aqui, ele fala que tem pouca informação assim, bibliográfica do Tesla que seja de fato realista, tá? Que não seja, de repente, o Tesla é o super-homem. Você pegar os vídeos do Tesla aí, né, principalmente produzidos pelos conterrâneos dele, assim, ele com 3 anos já bolou lá um carrinho a vapor, umas coisas desse tipo, entendeu? E ele é bem, digamos assim, científico nisso, né? Ele não fala nada que não tenha base em evidências. Então, o livro dele acaba pendendo um pouco para a história do Westinghouse e do Thomas Edison, que foram aqueles que, de fato, construíram o setor elétrico como a gente conhece. Mas é bem legal. Tá, então eu acho que tem bastante gente falando sim aqui. Então eu acho que, a depender de como andar a aula hoje, né, a gente tem uma pausa aí mais ou menos às 3h30. Se eu conseguir avançar aqui nos TCs, aí eu faço uma apresentação ou hoje mesmo, ou deixo para a primeira aula da semana que vem, tá? Então, não vejo problema nisso. Eu gosto de fazer essa aula. Essa parte histórica sempre me interessou, mas eu entendo que, do ponto de vista tecnológico, tem gente que não gosta tanto, tá? Então, acabo não impondo isso. Sim, guardarei 5 minutos, Vinícius. Pode deixar. Então, vamos lá. Vou falar sobre o circuito equivalente, então, do TC. O foco, como eu falei para vocês, é falar um pouquinho sobre saturação por corrente alternada e saturação por corrente contínua. Então, eu vou começar pelo circuito equivalente. Esses modelos, assim como eu fiz no caso do transformador de potencial capacitivo, né, são circuitos que simplificam. Oi? Alguém, acho que, não sei se alguém abriu o áudio. Bom, vamos lá. Então, são circuitos equivalentes, simplificados, tá? Então, o meu objetivo aqui não é representar o modelo desses equipamentos da forma mais precisa possível, até porque, para os nossos estudos, o nível de precisão que eu estou apresentando está bastante adequado, tá? Ele consegue representar bem aí os nossos modelos, os nossos fenômenos, aliás. Então, eu tenho aqui a reatância, vamos chamar de impedância reativa aqui do primário, vou chamar de ZX1',
majoritariamente dispersão de fluxo, tá? Por quê? Porque eu só tenho passando ali pelo núcleo do transformador de corrente a fiação do primário, e o quanto eu tenho de fiação ali é mais ou menos a dimensão física do núcleo do transformador de corrente. Então eu tenho muito pouco condutor primário passando ali no meio, né? Então, basicamente, o que eu tenho é uma reatância de dispersão. No primário, eu vou ter, representando o núcleo aqui, uma reatância de magnetização, que eu vou chamar aqui de ZM', tá? E eu estou colocando o sobrescrito linha, porque depois eu vou referir tudo ao secundário para equacionar só o secundário e tirar o transformador aqui 1 para N e da nossa representação, só para efeitos de simplificação. Aí eu tenho aqui a reatância do secundário, que eu vou chamar aqui de ZX2, né? Normalmente, essa reatância, principalmente nos TCs de proteção, a reatância é baixa, tá? Você tem TCs de proteção, inclusive tem a reatância de dispersão mais baixa do que o normal. Eu acho que os da classe X, agora não me lembro, eu teria que olhar a norma com um pouco mais de detalhe. Mas, de todo modo, você tem uma predominância da parte resistiva, porque você tem bastante material ferromagnético no núcleo transformador de corrente, principalmente os transformadores de corrente para uso em proteção, justamente para evitar a saturação. Então, você tem bastante material ferromagnético, então a parcela resistiva predomina nesse caso, né? Eu vou chamar isso aqui de ZB, tá? Com um detalhe aqui, pessoal, que eu vou colocar em vermelho, observação aqui, eu estou incluindo a fiação, tá? Nesse Z do burden aí. Não é só o burden do relé eletromecânico, não, tá? Bom, aí eu... Oi, alguém me chamou. A fiação, ela se torna relevante se você tem, se ela for muito grande, né, professor? Se ela for pequenininha, assim, na hora de 10, 15 metros, ela também é relevante? Eu acho que eu não me expliquei, não me fiz entender direito. Eu falei que a fiação ela é no cálculo da saturação, ela vai ser mais relevante para sistemas onde eu tenho relés estáticos ou digitais do que quando eu tiver um relé eletromecânico, porque o relé eletromecânico demanda uma potência para funcionar, você entendeu? Obviamente, quanto menor a distância entre o TC e a casa de comando, ou o TC e o dispositivo de proteção, menos efeito ela vai ter, melhor vai ser, tá? Eu quero dizer o seguinte, a parcela do burden vai ser maior da fiação quando tiver um relé estático ou um relé digital. E, tipicamente, eles não têm burden. O burden é muito pequeno e o burden é fixo. Tá? No caso do mecânico, o burden varia em função da corrente, né? Porque aí depende de quanto eu preciso de fluxo lá para gerar o disco, por exemplo, né? E ele tem eu gasto energia para girar aquele disco. É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Tá bom, professor. Tá claríssimo. Ok. Então, você quer tensão no secundário do TC, corrente no secundário do TC. Eu chamei essa corrente no primário de I1', tá? Eu botei o subscrito linha aqui para simplificar, e agora eu vou refletir o circuito para o secundário. Tá? Vamos lá, então refletindo. Eu vou copiar esse cara aqui.
com essas facilidades da lousa aqui, quem sofre um pouco é o aluno, né? Para mim, copiar e colar é fácil. Então, eu vou refletir isso aqui ao secundário. Tá? Vou eliminar o transformador aqui. O circuito que eu vou ter é esse daqui. Só que aí eu não tenho mais os EX1' e o ZM. Eu vou ter o ZM refletido ao secundário, os EX refletido ao secundário e a corrente I1 refletida ao secundário. E aí tem uma relação entre esses valores e os valores do primário, que é o que me interessa. Então eu vou ter o I1, ele vale o I1' sobre N. O ZM vale N ao quadrado vezes o ZM' e os EX1 a mesma coisa. Aqui eu tinha o EM, deixa eu só marcar aqui, que é a força eletromotriz, que isso aqui é interessante, eu preciso disso aqui. Isso aqui é o EM, a força eletromotriz no secundário. É em função dela e da corrente de excitação que eu calculo a saturação. Então, isso aqui é o EM. Vou chamar essa corrente aqui de corrente de magnetização IM. Tá? E a curva de saturação é a relação entre a corrente de magnetização e a corrente e a tensão e a força eletromotriz induzida no secundário do TC. Eu estou imaginando a corrente de magnetização aqui imposta pela corrente do primário. Tá? Quais são as considerações importantes aqui? A primeira é que a corrente I1' ela é imposta pelo sistema. E isso é importante, pessoal, porque quando você fala que uma carga ela é uma carga pesada, a impedância dela é baixa, né? Ela coordena uma corrente alta. Mas isso quando a gente pensa no transformador de tensão, né? Transformador de corrente, não. Transformador de corrente, um burden elevado significa um Z de burden alto. Né? E aí a força eletromotriz em cima da impedância de magnetização se torna alta porque o Z do burden é alto. Tá? E além disso, eu vou incorporar o ZX1 em ZX2, porque ele é muito pequeno, foi aquilo que eu falei, né? A dispersão já é pequena, porque o núcleo ele tem bastante material ferromagnético, e a resistência do primário é ínfima, né? É o tanto de cabo do primário que passa dentro do TC. Então, isso aqui é muito pouco, tá? Então, eu posso incorporar isso aqui dentro dos eixos 2. Posso passar a página aqui, pessoal? Ô, Joana, obrigado pela votação aí. Pode, professor. Ok, então vou passar. Às vezes eu demoro para responder para vocês aí, que eu estou olhando para minha tela e às vezes não vejo vocês escreverem. Então, né, um jeito de representar o TC levando em conta o que eu falei aí, eu vou ter o primário percorrido por corrente em uma linha, e o TC aqui, eu posso representar, tem um jeito de representar o TC desse jeito aqui, eu vou ter a reatância de magnetização, Zm, vou ter aqui os EX2 incorporando os EX1, o Z do burden, né? E aqui eu tenho a força eletromotriz
induzida nos terminais secundários do TC, decorrente do fluxo produzido pela corrente de magnetização. Tá? Na prática, essa impedância de magnetização, ela não é linear, né? Não é constante, né? Onde o Zm ele é função de EM, né? Quanto maior o EM, menor o Zm. Ele tem uma região bastante não linear, né? E a relação entre o Zm e o Zm' que eu tinha colocado lá é simplesmente o n quadrado, né? N quadrado vezes, estou referindo ao secundário, né? Então, multiplica a relação de transformação ao quadrado. O I1' e o I2 são as correntes primária e secundária. E o ZB é, como eu falei, a soma do burning da fiação com o burden do relé. Tá? Isso aqui é a descrição desse circuito aqui. O burden tipicamente é especificado em termos de potência aparente, que é o resultado do produto da corrente nominal de secundária ao quadrado vezes o Z do burden, com o fator de potência definido pela norma. Se vocês olharem na norma, vocês vão ver isso daí, ou diretamente pelo Z do burden. Tá? A norma que eu mostrei para vocês especifica em termos de potência aparente. Tá? Mas outras normas, acho que é IEC também potência aparente, não me lembro agora. Mas vocês vão encontrar os dois tipos de descrição, tá? Ou vocês vão encontrar a descrição que diz, olha, a carga típica é um burden de tantos ohms, com fator de potência de tanto, tipicamente indutivo, né? Ou em termos de potência aparente. Né? Vou colocar essa observação aqui. Tipicamente se define o burning desse jeito. Tá? E aí eu posso fazer um diagrama unifilar das grandezas para entender o que acontece quando eu tenho a minha grandeza I1, que já está refletida para o secundário do TC, né? Isso aqui já é o modelo refletido ao secundário. Então, essa corrente aqui é a minha corrente I1' sobre N, ou corrente que eu chamei I1, e essa corrente aqui é a corrente I2. Né? Quando eu falo que um TC apresenta erro de medição, o erro dele se dá em virtude da corrente de magnetização. Se a corrente de magnetização for muito menor que a corrente que circula no secundário, obviamente esse erro vai ser pequeno. Né? Isso vai acontecer quando o Z do burden for pequeno. Tá? Bom, então vamos colocar o diagrama, o diagrama de fasores. Eu falei diagrama unifilar, queria dizer diagrama de fasores. Então deixa eu desenhar o diagrama de fasores aqui. Então, pensando naquele circuito lá que eu desenhei, né, quer dizer, olhando para esse circuito aqui, eu tenho a tensão V2 e a tensão em cima do burden, certo? Então eu posso escrever uma equação que relaciona a tensão, a força eletromotriz que magnetiza o núcleo, a tensão no burden e a queda de tensão em cima
da reatância no secundário do TC, que incorpora já a parcela primária, embora seja muito pequena. A relação entre a corrente de magnetização, a corrente primária e a corrente secundária, considerando que a corrente primária está refletida já ao secundário do TC, e a partir disso a gente consegue definir o erro de transformação. Tá? Então, se eu quiser fazer o diagrama de fasores, eu preciso relacionar as grandezas de interesse. Então, a primeira relação de interesse que eu tenho é a força eletromotriz induzida, a queda de tensão na reatância ou na impedância de curto-circuito referida ao secundário do TC, mais a tensão em cima do burden ali. A segunda equação de interesse é a relação entre a corrente de magnetização e a força eletromotriz, EM, e a reatância de magnetização. Aqui eu estou pressupondo linear, tá? Senão não teria sentido nenhum falar de fasor, né? Se não é linear, não posso tratar fasorialmente. Né? Então, considerando sem saturação, e a terceira equação de interesse é que relaciona as três correntes, né? Ou seja, I1 igual a I2 mais IM. E aí eu posso fazer um diagrama fasorial só para representar isso daí. Então, disso daqui, então imaginar que eu tenho V2 aqui, então se eu multiplicar ZX2 por I2, muito provavelmente eu estou com isso aqui adiantado em relação a V2, certo? Porque o X2, a parte reativa, é mais proeminente, então vou ter alguma coisa desse tipo aqui. Então isso aqui é o meu ZX2 vezes I2. E a soma desses dois aí, é uma soma fasorial, me dá então o EM. Né? Então esse aqui é o meu EM. Bom, a relação entre I1 e I2 é dada pela corrente de magnetização, né? Quer dizer, I2 mais a corrente de magnetização é I1. E eu estou admitindo que o ramo magnetizante ele é predominantemente indutivo, e, portanto, a corrente de magnetização está atrasada do EM mais ou menos de 90 graus. Tá? Então, vamos desenhar aqui 90 graus, mais ou menos. Não sei se eu estou errando muito aqui. Só uma referência aqui, tá, pessoal? Isso aqui vale 90 graus. E aí eu vou ter uma corrente 2 que está atrasada um pouquinho em relação ao V2 em função do tipo de burden que eu tenho. Aqui é o meu I2. E aí eu tenho um IM que é paralelo a essa reta aqui. Vou posicionar aqui, deixa eu apagar ele, que é mais fácil. Deixa eu só um pedacinho aí. Isso aqui seria o meu IM. Não é exatamente 90 graus, porque eu tenho uma parcela de perdas ativas no núcleo, tá? Mas é praticamente isso.
E aí eu tenho o I1 aqui, que é a soma desses dois, tá? Então, com isso aqui eu quero mostrar que quando eu estou medindo 2 em cima do meu zero burden ali, eu não estou medindo exatamente I1. E é I1 que guarda a relação com o I1', que é a corrente no primário. Então, I2, a depender da magnitude da corrente IM, ele não representa de forma fidedigna o sinal de corrente do primário. E esse erro que eu tenho, né, na medição se dá em módulo e fase. Tá? Quanto maior o IM, maior o erro em módulo, maior o erro em fase. Então, eu posso definir um erro de transformação em função disso daqui. Então, sendo assim, Professor, pode voltar, por favor, por gentileza. Obrigado. pode-se definir o erro de transformação de corrente. A gente define como valor, a gente usa a letra epsilon para definir. E o epsilon, então, vai ser I1 menos I2 dividido por I1. É uma tentativa de estabelecer uma relação quase que percentual aqui do erro, mas na verdade é uma relação entre a corrente de magnetização, a magnitude e fase da corrente de magnetização em relação à magnitude e fase da corrente primária refletida ao secundário, tá? Então, epsilon é um número complexo, ou acho crítica essa definição, tá? Porque todo fasor é um número complexo. Chamar de número complexo mesmo, eu prefiro. Tá? Então, isso aqui é uma definição. Agora, tem que tomar um certo cuidado, né? Quando você olha para o epsilon aqui, porque o que você tem aqui, na verdade, é uma relação fasorial, né? Então, assim, não dá para você falar sobre epsilon sem pensar que você está falando aqui de um sinal, de uma relação entre corrente de magnetização e corrente primária, sem pensar em fase, até porque elas não estão em fase, né? Lembrando aqui do diagrama fasorial que eu fiz, né? Quer dizer, o IM e o I1 não estão em fase, né? Então, o epsilon não pode ter fase zero, tá? Então, nesse contexto aqui, quanto maior for a impedância do burden, menor vai ser o EM, aliás, quanto menor for a impedância do burden, menor vai ser o EM, né, vai ser menor a corrente de magnetização e, portanto, menor o erro. Né? Então, isso significa que, idealmente, você deveria ter um TC com um curto-circuito no secundário. Quer dizer, você tem uma reatância ZX2 pequena, né, tem pouca dispersão, a resistência do primário é pequena, porque tem uma parcela pequena do condutor primário passando dentro do núcleo do TC. Embora você tenha um número grande de espíritos no secundário, a depender do tipo de, né, da seção do condutor que você utiliza, você pode ter uma resistência pequena também. Então, se você tivesse, idealmente, um burden zero, né, a fiação com resistência muito pequena, resistência muito pequena, e o relé com uma impedância muito pequena, aqui você teria uma força eletromotriz no secundário, induzida no secundário do TC muito pequena e, portanto, uma corrente de magnetização menor ainda, né? E aí você teria a corrente 1 praticamente igual à corrente 2. Então, idealmente, o TC deveria funcionar com um curto-circuito nos seus terminais. É por isso que eu falo que a última milha é você deixar de ter a merging unit, ter a eletrônica toda no próprio TC, né? Porque você encurta ainda mais essa fiação que você tem ali no secundário do TC. Né? Então, colocando isso aqui em palavras, então, nesse contexto,
Quanto menor a impedância de burden, menor a força motriz produzida no secundário do TC. E menor a corrente de magnetização. Quando você põe um curto-circuito no secundário de um transformador, você desmagnetiza o núcleo, né? É isso que está acontecendo aqui. Isso significa que, nesse caso, o erro é o menor possível. O erro diminui, né? Idealmente, espera-se que a impedância de burden seja nula e que o TC funcione com um curto-circuito entre os seus terminais. Não é erro nulo ainda, a rigor, né? Porque você tem corrente de magnetização decorrente da resistência no secundário do TC e da reatância de dispersão, tá? Mas é isso que se espera quando você projeta, né, um circuito dos seus relés e tudo, quer dizer, minimizar esse burden para ter um efeito de saturação, tá? Posso passar? Então, seguindo aqui, só aquilo que eu falei, né? Professor, desculpa, o senhor pode voltar ao slide? Sim, sim. Obrigado, professor. Falou? Vamos fazer uma atenção aqui. Tá. Um erro de transformação. Opa. De 5% significa que a magnitude da corrente de magnetização é 5% da magnitude da corrente primária refletida ao secundário do TC. No entanto, não significa que a corrente que circula pelo burden é 5% menor. Porque a razão é porque o erro, né? Porque o erro é fasorial, ou é um número complexo. Eu já tinha falado isso daí, mas é bom para lembrar. Então, a soma é fasorial. Então, além de se usar esse erro de transformação, né, que, na verdade, ele dá a magnitude da corrente, que é um dado importante, né? Quer dizer, num transformador de potência grande, qual é a magnitude da corrente de excitação? 1%, né? Então, você tem mais ou menos uma ideia, no caso de um TC, o quanto você vai errar em termos de magnitude, mas não em termos de fase. E, portanto, você precisa saber de fato qual é a relação entre a corrente primária refletida no secundário e a corrente que circula pelo burden. E isso te dá a razão real de transformação, tá? E essa razão real, na verdade, é uma relação entre o número de espiras do primário, aliás, o número de espiras do secundário, porque o primário só tem, né, uma corrente, não tem nenhum enlace ali, né? E essa corrente de magnetização. E a gente chama isso aí de
fator de correção da relação. Então, sendo assim, é importante definir fator de correção da relação, que a gente chama de FCR, que é definido como o valor que multiplica a relação de espiras para se obter a relação real. Então, se eu quiser relacionar a corrente no primário e a corrente no secundário, ou a corrente do primário refletida ao secundário e a corrente no burden, eu posso usar diretamente o erro de transformação, né? O erro de transformação vale IM sobre I1, só que o IM é I1 menos I2, então, epsilon vezes I1 é igual a I1 menos I2, e se eu quiser estabelecer uma relação entre I1 e I2, eu vou isolar I1, então eu vou ter I2 é igual a 1 menos epsilon, que multiplica I1, e, portanto, I1 sobre I2 é igual a 1 sobre 1 menos epsilon, tá? Agora, eu uso isso daqui para multiplicar a relação nominal para ter a relação real, né? Então, se eu for escrever isso aqui em termos de I1', o que eu vou ter aqui? Eu vou ter I1' sobre I2 vai ser N vezes isso daqui. Então, vai ser 1 sobre 1 menos epsilon, que multiplica N, que é a relação de espiras, né? Ou relação nominal. Quando você fala que um TC é 600 para 5, é essa relação que eu estou falando, né? Mas a relação dele, ou a precisão dele, depende daquele paralelogramo de exatidão, que na verdade está calculando qual é o impacto da corrente de magnetização na relação de transformação, tá? Então, isso aqui é a relação real, que eu vou ter no meu transformador de corrente. E esse daqui vai ser o fator de correção da relação. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Posso passar a página? Tem que esperar um pouquinho. Sem dúvida. Pode passar aí, professor. Ok. Tem uma pergunta do Danilo aqui. Professor, seria possível considerar o ZB uma carga puramente resistiva para fins de aplicação e ZM puramente indutivo? Olha, Danilo, o que você precisa garantir, pensa do ponto de vista de quem vai fazer a seleção do TC, tá? Então, se você está falando em aplicação, você precisa garantir que o burden se encontra dentro do burden padronizado pela norma, tá? Então, ali tem, e o burden é o total ali, tá? É a fiação mais o relé, seja ele eletromecânico, estático ou digital, tá? Então, o que te diz a norma? Te diz que para o TC atender a norma, ele tem que ter aquela classe de exatidão para carga padronizada, né? E aquele, no paralelogramo de exatidão, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque não é uma aula de transformador de corrente. Tá? Mas o que tem? Deixa eu procurar até aqui. Paralelogramo. Vou achar aqui uma figura. Tem a explicação do que é aqui. Tá? Então, isso aqui você tem o fator de correção da relação, o erro de relação, percentual e o fator de correção,
Isso aqui é o erro em módulo, isso aqui é o ângulo em minutos, tá? Minutos é 60 minutos dá 1 grau, lembra disso, tá? O paralelogramo maior e o menor te dá o quanto eu erro, ou qual é a precisão que eu tenho do elemento para o tipo de classe, tá? E para o tipo de carga, não me lembro agora, acho que a carga interno é 100% da corrente nominal e 5 a 10% da corrente nominal, tá? O quanto eu posso errar a relação, tudo bem? Então, quando você vai aplicar um transformador de corrente, você tem que olhar para isso daqui. Então, é o burden que você tem que utilizar, que é o burden nominal, para ter o erro caindo dentro desse paralelogramo. E olha como você está errando aqui, é 1,007, né? Quando eu olho para cá, com alguns minutos de erro, tá? Então é um erro pequeno, ele existe, mas é pequeno, tá? Agora, para efeitos de modelagem, se for isso que você está me perguntando, né? Quer dizer, eu quero modelar o comportamento do TC. Posso considerar os M puramente indutivo e a carga puramente resistiva? Para efeitos de modelagem, eu tenho sempre um pouco de medo de não ter amortecimento no meu circuito elétrico. Então, colocar o ZM puramente indutivo, talvez eu tenha algum problema de modelagem, principalmente quando eu estiver olhando para o valor médio da força eletromotriz induzida, para a força eletromotriz induzida. Tenho um pouco de medo disso, tá? Embora o restante do circuito tenha resistência, portanto, o circuito em si é amortecido, mas o ramo magnetizante não, tá? Então, agora, para efeito de modelagem com saturação, você não modela dessa maneira, tá? O que você faz é um processo iterativo, aonde você conhece a natureza do núcleo em função da curva de excitação. E aí você conhece qual é o burden e a carga no secundário e você faz um processo de aproximação da corrente que circula e da força eletromotriz induzida. Vai ficar mais claro, tem um exemplo mais para frente aqui na aula de hoje, talvez fique um pouco mais claro. Na verdade, é um exemplo não. Eu vou passar um exercício para vocês agora. A gente tem 7 minutos para começar nosso intervalo. Eu vou deixar um link no fórum para vocês responderem. Não é complicado de resolver esse primeiro e nem o segundo que eu vou deixar para vocês, tá? Deixa eu só pegar ele aqui, separado, e transcrever aqui no nosso Openboard aqui, peraí. Então, peraí, deixa eu pedir um pequeno exercício, só para vocês se acostumarem a fazer os cálculos aqui, ver que aparece modo de fase tanto no FCR quanto no erro de relação, tá? Então, deixa eu passar para vocês e vou copiar isso aqui depois lá no fórum. Quem tá como aluno ouvinte ainda pode responder no chat mesmo, tá? Então, considere um exercício. Considere um TC com as seguintes características. Então, vou imaginar aqui uma relação de transformação de 500 para 5, tá? Primário, 500 amperes, secundário, 5 amperes. Um ZX2 com 0,01 mais J 0,1. Eu já vou deixar em ohms isso aqui, tá? Não vou fazer nenhuma transformação. Aí eu tenho, imaginando aqui um Z de Burden de 2 ohms puramente resistivo. E aí vou pedir no item A determine
o erro, o FCR, aliás, o erro e o FCR, para o burden apresentado, o B, idem para um novo burden de 1 ohm puramente resistivo, também puramente resistivo, idem para um outro burden de 1 ohm puramente indutivo. É só efetuar o cálculo aí, gente, só para vocês me derem o epsilon e o FCR para esse caso aqui, tá? Bom, pessoal, tem uns 5 minutinhos aí para encerrar essa primeira parte da aula. Então, comecem a fazer. Eu vou dar um intervalo aí, mais ou menos até umas 3h35, 3h40, tá? Deixa eu ligar uma musiquinha para nós. Quando eu ligo a música, eu tenho que ligar no microfone, tá, gente? Professor, o ZM é zerado? Ah, peraí. Deixa eu dar o ZM aqui que eu esqueci. Obrigado. Não dá para zerar o ZM, senão é tudo curto ali, né? Então vamos lá. ZM. De fato eu esqueci. 4 mais J15 ohms. E vou admitir ele constante, tá? Não tem saturação. Então, como estava falando, deixa eu parar a gravação para a gente ficar com essa primeira parte gravada, fica um vídeo menorzinho.